Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem vai nos quer dizer, hoje todo mundo vai nos assistir gravado, né, nós estamos fazendo um episódio aí com alguns temas muito importantes para nós, né, da comunidade Amorintos e também para vocês nos conhecerem um pouco mais, a gente tá desenvolvendo alguns, enfim, como eu disse, temas bem importantes, pilares aí, da nossa comunidade. Bueno, e aqueles recadinhos, né, iniciais, que para nós é muito importante, que para você é muito simples, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui, compartilha, né, essa live com outras pessoas. Na nossa descrição aqui lá embaixo tem, né, o link da nossa landing page, por lá você se inscreve, você consegue entrar, ter o contato direto conosco, entrar num grupo exclusivo, aonde a gente sempre compartilha em primeira mão. Quem tá lá sempre sabe antes, né, do que a gente tá lançando, nossos projetos, convidados, enfim. Se você quer estar aí sabendo das novidades em primeira mão, entre na landing page, se inscreve, enfim. E hoje esse tema deste vídeo de hoje é logoterapia e sentido de vida, ou seja, se tu conhece alguém que se interessa, né, por este assunto, por logoterapia, que tá nessa busca aí, né, se questionando, né, sobre o sentido em vida, enfim, já compartilha, já manda para essas pessoas, e aí que elas poderão também, né, estar aí aproveitando os conteúdos. E como vocês bem sabem, nós vamos aqui já nesse início também transmitir para vocês os nossos patrocinadores. Sempre, primeiramente, né, a gente fala aqui, né, nosso patrocinador maior é a graça de Deus, que nos dá aí as capacidades, os dons, os talentos para nós colocarmos em prática. E vamos lá para o nosso primeiro patrocinador. Eu falei, gente, ele tá um arraso. É... Ai, a gente, né, você que está buscando, né, sabe que precisa, já tem a consciência disso, que precisa de um processo terapêutico, então tem aí o nosso contato, neste número você vai estar entrando diretamente em contato com o Otávio, né, e ali ele vai estar direcionando, quer ser para mim, quer ser com ele mesmo, para a questão dos atendimentos. Então, fica aí a sugestão, tu que já vai conhecendo, se você tiver confiança de entrar, né, nesse processo conosco, faça aí, entre em faça, né, escreva sua mensagem, ou já, né, pelo QR Code, nesse aqui é o lugar ao contrário. Fala pelo QR Code, você consegue também estar aí escaneando e entrando diretamente em contato conosco. Esse número aí, você vai entrar, falar diretamente com o Otávio. E ali você poderá se agendar também a tua terapia. Se tu sabes de alguém também que tá precisando, fica aí a sugestão, nos indique, né, aí para outras pessoas. E além dos terços, eh, e além dos terços, eu falei da psicoterapia, temos também a questão dos textos personalizados, aí você vai falar diretamente comigo, né, então fica aí a sugestão. Gente, né, e o que é interessante, não é mais um terço, é aquele presente pensado especialmente para aquela pessoa. Então eu não tenho aqui a pronta entrega, então eu faço, converso com a pessoa, ela me passa como ela quer, o que ela não quer, o tamanho que ela gostaria, enfim, eu também vou conhecendo a pessoa, vou dando sugestões ali de como montarmos o terço, né. Então fica aí a sugestão, meu foco é principalmente em noivas, mas eu faço para todas ocasiões, né. Já fiz para batismo, primeira comunhão, crisma, para um presente mesmo, né, eu só queria dar um presente ali pensado, né, exclusivamente para aquela outra pessoa, para o dia dos namorados, enfim, fica aí a sugestão para você estar entrando em contato comigo e fazendo a sua encomenda por este número ou escaneando aqui. Oh meu Deus, um dia eu aprendo. Escaneando aqui, você vai estar falando diretamente comigo. Maravilha. Gente, esse aqui é o segundo episódio, né? O Otávio ontem gravou, foi ao ar, né, o episódio primeiro, no qual ele falou aí do que é o Amorim, deu a introdução. Nós vamos agora dar continuidade e desenvolvimento. Hoje eu vou falar sobre a logoterapia e o sentido de vida, né? Então, ninguém vai começar, por exemplo, um processo psicoterapêutico se não há um porquê começar ele, né?
Isso não é um para quê. Bueno, vamos contextualizar aqui. O que é psicoterapia? O que é esse negócio, Camila? Né? Psicoterapia, ou melhor, que é a logoterapia, né? A logoterapia é uma abordagem da psicologia que foi desenvolvida por Viktor Emil Frankl, né? O Frankl ele viveu de 1905 até 1997. A sua esposa já ainda está, né, viva. Então tem muitas pessoas que o conheceram, né, que estão vivos e que o conheceram pessoalmente. Ele era um psiquiatra, um neurologista, amante da filosofia. Então ele foi ele não desenvolveu um mito, né, que ele desenvolveu a logoterapia nos campos de concentração. Não. Ele começou já a desenvolver a logoterapia antes, né? Então ele também é um sobrevivente dos campos de concentração, né? Ele passou por 4 campos de concentração, também por Auschwitz, né, um dos campos mais conhecidos. A logoterapia é considerada a terceira escola de psicologia, né, vienense, né, ao lado ali de Freud com a psicanálise e Adler com a psicologia individual. E o tripé, né, algo que é bem importante, o tripé conceitual dessa abordagem é a liberdade de vontade, a vontade, sentido e o sentido da vida, sendo que esses três eles se interrelacionam, então dificilmente a gente vai conseguir falar de um sem falar de outro, né? Mas hoje, nesse dia, neste momento, nós vamos falar sobre o sentido de vida, né? Este conceito nós vamos focar mais. Bueno, então o que é sentido? Gente, eu vou ter usado principalmente alguns livros, mas assim, principalmente estes 2 livros, né? Eu peguei aqui o dicionário de logoterapia, né? Que dá um help, e a vontade de sentido, fica aí a sugestão, foi os livros que eu usei mais, né? Então tá, o que é o sentido, né? O sentido é aquilo que eu amo essa expressão de Franco, né? Ele fala, né, no Psicoterapia na Prática, que é outro livro que tá aqui atrás, ele fala que é o sentido é aquilo que torna a vida digna de ser vivida. Olha que forte, né? E que drama, né, a nossa sociedade atual ela vive, porque muitas pessoas vivem sem sentido, não encontram mais o sentido. E a gente vê o aumento da questão da ansiedade, da depressão, e infelizmente até a questão do desejo suicida, né? Como aquela grito de socorro, porque não encontra mais sentido, não consegue mais encontrar respostas, não consegue encontrar mais meios para enfrentar, sobreviver, passar por aquela situação desafiante. E o sentido, ele não é algo dado, não é algo criado pela pessoa, dado por outro ou criado pela pessoa, mas ele precisa ser encontrado pela própria pessoa, né? E ele é sempre um potencial, né, que pode vir a ser, que pode se realizar. Deste modo, ele tem algumas características, ele é único, ele é singular em cada situação e ele é concreto. Então vamos lá no que o dicionário de logoterapia falou sobre sentido. O sentido é o que se oculta numa situação concreta, enfrentada por uma pessoa concreta, né? Nada de relativismo e subjetivismo. O sentido, portanto, é sempre um sentido potencial, isto é, que necessita de ser atualizado pela pessoa em questão. O sentido, peraí, a qual se sente convidada a escutar o chamamento da situação que defronta. O sentido é assim o valor encarnado, sendo desta forma concreto, único, secular em cada situação e alcançando-se através de um processo de busca. Franco ele dizia, né, tinha pessoas que vinham e perguntavam para ele, eu não sei qual é o sentido. Ele falou assim, então o primeiro sentido que você tem é buscar o sentido, né? Então ele está muito ligado com a integralidade, ou seja, a unidade e a singularidade, né? Ele é único. Se não tem como também ele traz essa consistência para nossa vida. Por isso eu gosto muito daquela expressão lá que eu trouxe bem no início, é aquilo que torna a vida digna, né, o sentido é o que torna a vida digna de ser vivida. Isso traz uma integralidade, uma coerência, né, uma vida
robusta, assim, uma vida robusta, coerente para ser vivida, uma vida digna de ser vivida, que vale a pena ser vivida. E deste modo, né, que nem ele falou, né, situações concretas pela pessoa concreta, ou seja, o sentido assim é um valor encarnado, né, que nem falava o dicionário, desta forma concreto. Logo, não é algo criado, inventado, que fica apenas na teoria, na subjetividade, na interpretação. A interpretação é outra coisa, não é o sentido. E lá no final a gente vai fazer umas diferenciações bem importantes, né. Bueno, então assim, é interessante, né, vou trazer um exemplo, depois eu vou explicar, né. Um filme, por exemplo, a gente pode cortar ele, ou uma série que tem vários episódios, talvez até fique mais fácil, né, teria o seu cada episódio singular, ele tem o seu sentido, é aquele corte, né, aquele pedaço daquela série. Mas a série toda, pegando num contexto geral, tem um sentido mais amplo, ou seja, tem os sentidos de cada série, eu diria assim, o sentido naquela série e naquele episódio, perdão, e o sentido da série. Deste modo, a mesma coisa a gente pode falar de sentido na vida, nas situações particulares, e o sentido da vida, ou seja, que abrange toda a nossa vida. Na medida em que o homem cumpre o sentido e realiza valores, cumpre-se o sentido da sua vida e realiza-se a si mesmo. É importantíssimo. Uma pessoa realizada é uma pessoa que ela vive, ela busca ser coerente com o seu sentido, ela busca responder o sentido, né? Eh, então, o sentido na vida são essas questões particulares. E hoje está gravando aqui o nesse episódio do Vamorintos, eh, eu estava vivendo ali a questão do curso, nesse episódio, né, eu estava fazendo curso de psicologia, hoje graças a Deus concluí. Então coisas situações particulares e específicas. O sentido da vida, ele é mais abrangente. E para nós, que nem ele falava ali, né, na questão do sentido, esse chamamento. O Franco, eu acho muito instigante quando ele fala assim, né, a vida ela nos questiona, nos questiona através de algo, né, enfim, às vezes eu lendo um livro aqui, vem uma reflexão, aquilo me instiga algo, né, alguém, né, por exemplo, Otávio pode vir aqui e falar: "Camila, tu pensaste tal coisa e tá, pá", ou uma circunstância, né, que ela pode me instigar, né, a reflexões. Isso é muito interessante, porque, eh, uma pessoa que ela busca ser coerente e eh, busca ser coerente com o sentido, com o chamamento, busca estar atento a este chamamento, a essas perguntas que a vida mesmo vai fazendo através, né, de algo, alguém, das circunstâncias, ela precisa ser uma pessoa que está instalada, ela precisa ser uma pessoa com ouvido e com uma sensibilidade atenta, né, às circunstâncias. Quando o homem né, e isso não é só ele fala muito, o Franco, ele fala muito da questão da liberdade. É como eu escolho estar instalado nessa minha realidade, como eu escolho estar, eh, vivendo a vida, e essa liberdade, ela sempre vai estar conjugada com a responsabilidade, né. Então quando eu tenho a liberdade para ouvir ou não ouvir, eu tenho a liberdade para responder ou não responder, mas quando o homem busca responder, e ele busca responder de uma forma né, com responsabilidade, ou seja, com essa conscientização espiritual, as questões existenciais que a vida lhe apresenta, realiza-se o sentido e os valores. Esse sujeito, consequentemente, vai estar cumprindo, né, o sentido da sua vida e realizando a si mesmo como homem, ou seja, vai ser aquilo novamente que o Franco falava, ele vai estar vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, né, isso é bem importante. Este movimento ele é transcendente e intencional, ou seja, não é algo que por acaso eu vou vivendo e vai acontecendo, não, ele leva transcendente porque não só em relação para com Deus ou algo superior, mas eu diria assim, é transcendente porque me tira de mim mesma, né, me coloca em encontro com algo, alguém, com o outro, né, isso é
Por isso esse movimento transcendente. E também ele é intencional, ou seja, eu busco estar instalado na realidade deste modo. Não é algo que vivo por acaso. Pois o ser humano é um ser voltado para algo e não para si mesmo. Isso me traz uma coerência com a minha própria natureza. Logo, este conceito é contrário, né, a visões reducionistas, deterministas do ser humano, pois o sentido não pode ser desconexo do seu contexto. O sentido não pode ser criado, inventado, mas sim encontrado e descoberto. E vai uma coisa que me instiga muito, né? Tipo, 3 modos, 3 formas de descobrir o sentido na vida são: primeira, né, o amar algo, alguém, enfim, trabalhar, dedicar-se a um empreendimento e suportar também o sofrimento. Ele fala da tríade trágica, né? O sofrimento, culpa e morte, transformando essa tragédia em uma oportunidade de triunfo, né? E de realização pessoal. Nós estamos, né, eu falei ali, né, então eu tô falando desse sentido agora macro, né, nesse sentido último, né, trata-se do sentido do conjunto, ou seja, do todo, né, de toda a série, não dos episódios particulares. Trata-se do sentido do conjunto, sentido do universo, sentido da vida de cada um entendida como um todo. O sentido último revela-se se o faz à beira da morte e dependerá de que o sentido potencial de cada uma das ações individuais se tenha feito realidade ou não, de acordo com o melhor a saber a crer da pessoa. Quanto mais amplo for esse sentido, mais incompreensível é, portanto, escapa à racionalidade, já que pertence a outra dimensão, a qual terá de responder existencialmente à luz da consciência ou então de um encontro pessoal com Deus, né? Porque ele fala, essa visão do todo, eu consigo ter alguma visão até agora do que eu tenho vivido, das partes da minha vida, das fases pelas quais eu passei, daquilo que aconteceu, que ajudou comigo, mas eu não tenho essa compreensão de toda a minha vida, né? Então, por isso ele fala. Também tem o conceito do suprassentido, né? Que é o sentido é o sentido que o homem tenta alcançar e pressentir por meio da fé, ou seja, transcendendo a capacidade de compreensão racional. Ele vai falar muito algo assim dessa intuição. O suprassentido não invade o campo filosófico nem o religioso, mas é um conceito metafísico e, portanto, indemonstrável. Relaciona-se com o conceito do mistério do ser de Gabriel Marcel, captando com a crença como fenômeno básico do ser humano e o próprio acto de fé. Então, ele ultrapassa, né, como essa visão ampla, ele ultrapassa a nossa capacidade de compreender ele racionalmente. Bueno, Camila, e minha logoterapia vai falar que nós temos um órgão do sentido, aquele com o qual a gente consegue captar esse sentido. E qual seria este órgão? A consciência. Então, utilizando aqui, né, dando continuidade, utilizando o dicionário, né, a consciência, ele vai falar que é aquele fenômeno primário, essencialmente humano, não deduzível de outra instância, não redutível, fundamentalmente intuitivo e criativo, dimensão onde o ser humano se encontra consigo mesmo na sua mais profunda intimidade e onde se manifesta a presença dialogal com ela mesma e com Deus. A consciência é, portanto, o órgão do sentido, guiando-nos para a liberdade e para a responsabilidade, na medida em que é ela que descobre intuitivamente as possibilidades e valores ao receber totalidades cheias de sentido. É, Este aspecto na consciência permite que existe uma teologia nesse horizonte humano, né? Essa consciência ela vai nos orientando, vai nos guiando, vai nos instigando, né? É, a esta percepção destes questionamentos que a vida nos faz, vai nos orientando, cara, né? A gente pode ver na nossa atuação. Eu coloquei esmero, coloquei esforço, fiz bem feito, às vezes aquela sensação de realizado, ou se tem algo que a gente percebe,
putz, aqui pisei na bola, e a gente fala: "Poxa vida", né. Então essa conversa conosco mesmo também, né, que essa traz e ao mesmo tempo essa percepção, a gente vê uma situação e fala: "Caramba, né, eu acho que eu posso fazer algo aqui". Então é a vida nos questionando neste momento, né. E aqui eu vou trazer também algo que fica um pouco confuso, e muitas vezes a gente usa até como sinônimo, né, que é sentido, propósito e significado, né. Então o sentido a gente acabou de descrever, aquilo que torna a nossa vida digna, que a gente não cria, mas que a gente encontra. O propósito é algo que eu crio e é algo específico, eu tenho um propósito aqui de emagrecer. Ah, eu quero emagrecer 5 quilos. Então é algo mais específico, que pode ser visto como um objetivo, né, uma missão, algo concreto, que se pode ali realizar. Enquanto o sentido ele é mais amplo, né, a gente precisa isso. E significado, lembra, né, o sentido eu não crio, eu encontro. O significado eu poderia dizer que eu crio. E tanto o propósito quanto o significado, de certa forma, eu crio, né, eu tô ali algo o propósito, algo específico, uma meta, uma missão e tal, e o significado já refere mais à questão da interpretação, né, que eu dou. Eu posso buscar uma interpretação, né, ali baseada em outros autores, escritores, enfim, mas eu também posso ou eu posso: "Cara, hoje, sei lá, hoje pra mim é um dia muito especial, porque comemora-se tal coisa". Ou seja, eu dei aquele dia uma interpretação minha pessoal, né. Então isso é só pra gente também eles se conjugam, né, claro, ali no nosso dia a dia e, enfim, a gente faz essa divisão por uma mera questão de estudo, de compreensão, mas, nós eles vão sim conversar, mas é importante falar que eles são diferentes, né. E aqui eu vou, né, então uma comparação, o sentido assim, vou trazer um exemplo, né, questão de um médico, por exemplo, né. O sentido pode ser da vida para esse médico pode ser ajudar ali a aliviar o sofrimento. O propósito né, pode ser específico, como abrir uma clínica numa área carente para proporcionar, ou ele faz um trabalho ali, né, ele tem a parte caritativa dele, ele também ali tem a parte aonde que ele vai que, né, suprir mais a questão de renda dele, né. O significado pode ser encontrado nas histórias de recuperação dos pacientes, no reconhecimento do seu trabalho, na satisfação pessoal, né, de saber que ele fez a diferença na vida daquelas pessoas. Então é isso, né, é muito importante essa compreensão do sentido, essa busca ativa, né, para a gente compreender o sentido, a importância do sentido, mas ele não ficar uma coisa teórica, mas que essa compreensão ela possa ser aplicada, né, na nossa vida prática e cotidiana. Eh, Às vezes, assim, na teoria a gente parece que descola um pouco da realidade, não, ela tá ligada à nossa realidade, né. E aí, como a minha pergunta que eu faço para ti, como você tem vivido a sua vida, né? Você tem claro qual o sentido pelo qual você está vivendo o que você está vivendo, pelo que você está fazendo o que você está fazendo, o que a vida te questiona neste momento, né. Você deixa ser questionado pela vida? Então é importante isso, né, da gente ter esse não precisa ser um questionamento neurótico de toda hora tá: "Qual o sentido? Qual o sentido? Qual o sentido?", mas é importante termos momentos de reflexão e é importante nós estarmos instalados na nossa realidade. E essa questão mais prática eu vou desenvolver mais aqui, vai ter ainda nessa semana vai ter mais uma live comigo, que eu vou estar aí falando de amadurecimento e missão, que vai linkar bastante com essa aula de hoje, com essa live de hoje. E é isso, pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar para quem você acha que possa ser importante esta live. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Ai, claro, 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 né, dúvidas, escrevam aqui nos comentários, né, podem nos mandar e vai ser um prazer responder e quiçá até a gente fazer uma live aí respondendo perguntas, enfim. Tchau, tchau.